Olá pessoal, bem-vindos ao canal ABC da Química. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se e nos ajude a chegar aos 1000 inscritos. Hoje nós temos mais uma revisão spoiler a respeito de pilha e hoje nós vamos trabalhar uma questão em que nós temos aqui as duas semi-reações de redução e os seus respectivos potenciais. E a partir dessas informações, nós vamos ver quem é o cátodo, quem é o ânodo, qual o sentido do fluxo de elétrons no circuito externo, calcular a DDP e a reação global. Então vai ser uma aula um pouco extensa. Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer nesse tipo de questão é analisar os potenciais que são dados. Tá? O pessoal às vezes se atrapalha, gera umas dúvidas, então eu coloquei um esqueminha aqui para te ajudar. Então, primeira situação, você tem dois valores positivos. Então aqui não tem mistério. O maior potencial é aquele que tem o maior valor numérico. Então aqui não tem segredo não, o maior é o maior. Mas e quando eu tenho dois valores em que um é positivo e outro é negativo? Aí aqui é mais tranquilo ainda. O maior valor é o positivo. O bicho pega quando você tem dois valores negativos. Aí muita gente acaba se atrapalhando. O que a gente precisa entender? O maior valor é aquele que está mais próximo do zero ou dos valores positivos. Então a tendência das pessoas é achar que o menos 2,38 é maior que o menos 0,13, mas é justamente o contrário. Né? O menos 0,13 é o maior valor, certo? Então eu costumo dizer que nesses casos o maior é o menor, beleza? Então quando eu olho aqui o potencial de redução do chumbo e do magnésio, eu percebo que o chumbo tem um potencial maior e o magnésio tem um potencial menor. Por que isso aqui é a questão chave, né? O ponto-chave para resolver esse tipo de exercício? Porque sabendo qual dos dois potenciais é o maior, e você entenda que a palavra potencial aqui significa tendência ou vontade, então, descobrindo qual dos dois metais tem a maior tendência em sofrer redução, eu descubro qual é o metal que vai sofrer redução. E o outro metal que tem a menor tendência em sofrer redução, em receber elétrons, ele vai acabar passando pelo fenômeno contrário, que é o fenômeno da oxidação, da perda de elétrons. Então, para você gravar isso aí que eu estou falando, eu fiz um esqueminha aqui, certo? Aquela substância que tem o maior potencial de redução, maior vontade, sofre redução. A que tem o menor potencial, a menor vontade de reduzir, não reduz, sofre oxidação. Beleza? Então, agora o que nós temos? O chumbo, que tem o maior potencial de redução, sofre redução e vai ser o nosso cátodo. E o magnésio, que tem o menor potencial de redução, vai sofrer oxidação e vai ser o nosso ânodo. Para relembrar, nós temos aqui o esqueminha do CRAO. Cátodo, redução, ânodo, oxidação. Portanto, quem que é o cátodo nessa situação? Vai ser o chumbo. O eletrodo de chumbo vai funcionar como cátodo. O ânodo vai ser o eletrodo de magnésio. E qual vai ser o sentido do fluxo de elétrons? É só você lembrar que o sentido do fluxo de elétrons segue a ordem alfabética, do A para o C, ou seja, do ânodo para o cátodo. Então vai ser do eletrodo de magnésio para o eletrodo de chumbo. Aqui na quarta questão, a gente vai calcular a DDP. Como é que a gente calcula a diferença de potencial? Você vai pegar o potencial maior
menos o potencial menor. O potencial maior é menos 0,13 e o potencial menor é menos 2,38. Feito o jogo de sinal ali, nós vamos ter menos 0,13 mais 2,38 e a DDP dessa pilha vai ser 2,25 volts. Agora vamos verificar qual vai ser a reação global. Então, para nós definirmos a reação global, o que a gente precisa ter em mente? Vamos voltar aqui às duas semi-reações iniciais. Como você pode ver, as duas equações elas estão na forma de redução. Tá? Por que eu sei que é redução? Porque se você observar, a carga do chumbo está indo de mais 2 para 0. A do magnésio, vai de mais 2 para 0 também. Então, quando a carga reduz, nós temos uma reação de redução. Só que, a partir da análise dos potenciais, nós descobrimos que apenas uma desses dois metais vai sofrer redução. No caso, é o chumbo. Como essa reação aqui já é uma reação de redução, o que eu vou fazer? Eu vou manter ela. Já o magnésio vai sofrer oxidação. E essa reação que eu tenho aqui não é a reação de oxidação, então eu vou ter que inverter ela. O que seria inverter? Eu vou pegar o magnésio de carga zero que está no segundo membro e vou transportar para o primeiro membro. Assim também eu vou fazer com o íon magnésio 2+, e os dois elétrons vou transportar para o segundo membro. Ok? Então fica como dica aí, que você vai sempre inverter a semi-reação de menor potencial, certo? Então, é isso que você vai fazer. Então, eu tenho aqui a semi-reação de redução, o SRR. Eu apenas mantive aquela primeira semi-reação. E aqui eu tenho a semi-reação de oxidação, que é o SRO. E eu fiz a inversão. Né? Você pode ver que está invertido. Ó. O Mg0 estava no segundo membro e agora ele está no primeiro membro. A partir daqui a gente vai somar essas duas semi-reações para obter a reação global. Você vai prestar atenção nos elétrons. Os elétrons têm que estar na mesma quantidade. Por quê? Porque o número de elétrons perdidos tem que ser igual ao número de elétrons recebidos. Como aqui está na mesma quantidade, não tem problema. Eu só cortei os elétrons e eu baixei os reagentes e baixei os produtos. Então aqui o primeiro reagente que eu baixei foi o chumbo 2+, e depois o magnésio 0. Já que no lado do produto o chumbo 0 e depois o magnésio 2+. Ok? E aqui nós temos a nossa equação global. Finalizamos aqui a nossa questão, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.